Bem, pastora Carol, olá. Obrigado por estar cuidando dos nossos filhos. Obrigado, pastora. Deus abençoe, viu? A pastora ficou em casa com o Davi, o Samuel. Oi, Davi, Samuel, te amo. Estava sem áudio mesmo, Marli, mas já corrigimos. A pastora Sim. falou que agora sim, perfeito, Marli. Ficou bom? Tá ótimo. Tudo bem, Marli? Boa noite. Tudo Agora bom? vamos falar de novo. Boa noite. Boa noite, Marli. Deus abençoe. Tudo bom aí com vocês? Dá um abraço na sogra. Eu tinha com... Amém, amém. Amém. Tirei o áudio aqui, que meu celular também estava com áudio. La Silva. Agora tá ouvindo, né, La Silva? Boa noite, Tá tudo bom bem? o áudio? A Mari também. Oi, Mari, tudo bom com você? Boa noite, Manda Deus um beijão abençoe. pro Renan. Não, manda beijo não, manda abraço, é melhor. Amém, amém. Já estão mandando coraçãozinho, deve ser a Marli. Não, deve ser a Mari. As meninas A Mari. aí. A Gi, oi Gi, Gi? boa noite. Boa Tudo noite, bom Gi. com você? Tudo bom? Manda abraço pro Um Jefferson. abraço pro Jefferson, pras gêmeas, as profetas do Senhor. Deus abençoe. A Jessie. Olá, Jessie, como estás? Tudo bom? Prima do pastor Carlos, ela é chilena, está nos acompanhando. Muito gusto tê-la conosco. Sim. Jessie Ponce? Bastian. Não, eu confundi. Olá, Jessie. A Jessie, a Colombiana. esposa do Sebastião. Olá, como é que você tá? Do Bastian, desculpa. Olá, Jessie, como está? Tudo bom? Deus abençoe. A Silmara. Ô, Silmara, boa noite. Tudo bom, tudo bem? Silmara? Família Mesquita, né? Deus abençoe. Sim, família Mesquita, exato. Um abraço aí em todo mundo aí. Isabel, buenas noches, Isabel, como está? Tudo bom? Muito gusto tê-la conosco. Olá, Heitor, tudo bom com você, irmão? Boa A noite, paz. irmão. A paz. Então a gente está conectando, a Silvia também já se conectou. Silvia, boa noite, irmã. Tudo bom? Deus abençoe. Fernando, boa noite, irmão. Boa noite, irmão Fernando. A Mara, boa noite, Mara, tudo bom com você? Alain, o Heitor, perfeito. Bem, já estamos com 16 pessoas conectadas. Sim. Vamos começar porque a palavra hoje ela é um pouquinho mais longa. O Senhor quis que ela fosse um pouquinho maior do que as outras, então a gente precisa cumprir com o horário Amém. para não estourar o horário aí para vocês. Lembrando para compartilharem o link, tá, irmãos? É muito importante vocês fazerem isso, porque essa ferramenta, né, que o Senhor nos proporcionou, ela tem levado a palavra para lugares que a gente nem imagina, né? E aí a gente tem relatos, né, já na igreja, de pessoas se comunicando com pessoas que não vê há mais de 10, 15 anos, sabe? Sim. E o Senhor tem, né, se movimentado dessa forma aí surpreendente que a gente nem faz ideia. Então é muito importante vocês estarem compartilhando essa palavra do Senhor, amém? Amém. Compartilhem um link, publiquem, né, na Sim. página, né, compartilhe a página para que outras pessoas sejam acessadas, possam acessar Sim. essa palavra. Para que possam receber, né, a palavra de Deus é o pão da vida, a palavra é um pão espiritual, né, uma comida espiritual para nós podermos nos alimentar e assim podermos crescer espiritualmente no Senhor. Então, é muito importante vocês estarem, né, compartilhando essa palavra, né? Amém, amém. A palavra fala que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e através dele. Nós estamos Amém. aqui por Ele, para trazer uma palavra de paz, de amor e carinho para você. E assim a gente está até seguindo o mandamento do Senhor, que é amar o próximo como a ti mesmo. Essa é uma forma da gente tá mostrando o amor, né? Amém. Que é levar a palavra do Senhor para as pessoas, né? A gente não faz nem ideia quem é que está aí do outro lado da telinha. Não Sim. importa. O importante é você receber essa palavra, né? E que eu já declaro em nome de Jesus que véus hoje serão retirados. Amém. Amém? Amém, amém, amém. Etelma também entrou. Boa noite, Etelma. Boa tudo noite, bem? Etelma. Tudo bom? Deus abençoe. Amém.
Vamos orar para começar, para iniciar? Amém. Amém? Você inicia? Você Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, Sim, Senhor, por Pai. mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui Obrigado, reunidos Senhor, em obrigado. Cristo Jesus para te louvar, para te adorar, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor. Eu declaro em nome poderoso de Jesus, Pai, que as palavras de hoje terá um antes e um depois na vida de cada um que está Amém, presente Senhor. aí do outro lado, Senhor, recebendo esse alimento, Senhor. Amém, Esse Senhor. alimento importante, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro isso, Pai. Que Amém, nada Deus. venha de encontro, Senhor. Coloco cativo qualquer pensamento, qualquer preocupação que queira vir atrapalhar a mente das pessoas nesse momento, caia, Senhor. Em Amém, nome Senhor. poderoso de Jesus, Pai. Eu declaro isso para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Bem, irmãos, primeiro eu queria pedir para que vocês mantivessem o foco, que vocês fiquem num local sem barulho, num local que vocês consigam prestar atenção. Quem puder Amém. pegar papel e caneta para anotar, é interessante, porque às vezes vem revelações para a gente, o Espírito Santo revela, não digo só para a gente, para vocês aí, ele habita em vocês também. Sim. E aí ele fala coisas e aí a gente não está preparado. Então estejam preparados, anotem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com Amém. todos vocês. Amém? Amém. Bem, vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre retirar os véus. E a gente vai ver um pouco como esses véus atuam, tá? Sim. Os véus, eles vêm para não deixar que a gente enxergue o que está acontecendo na frente. Sim. Ele não é... Quando a gente fala de véu, a gente pensa que é um véu fino, mas na etimologia da palavra véu vem das velas. Quando a gente pega a origem da palavra véu, vem das velas dos barcos. Não era nada fino, era grosso, era espesso. Aquilo vinha para impedir que você passasse. Sim. Ele vinha para bloquear, né? bloquear, para que mesmo. você não visse. Sim. E a gente vai falar sobre esses véus que nós temos, tá? Sim. E nós temos que retirar ele para acessar todo o propósito de Deus nas nossas vidas. Com Sim. esse véu, a gente não consegue acessar. Amém. Amém? Amor, lê a palavra de Amém. Hebreus. Nós vamos para Hebreus 9, versículo 1 ao 3. Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Amém. Amém. O tabernáculo, ele na verdade, ele era composto por 3 partes, tá? Tinha o átrio, que era o pátio externo. Tinha o local santo, que é onde ficavam os pães. E o Santo dos Santos, ou Santíssimo, que aí é onde ficava a Arca da Aliança. Quando a gente vê todo o Velho Testamento, ele é uma sombra e figura do que viria. Sim. O que viria? Cristo. Então, tudo vem para representar Cristo. Então, tudo que você estiver vendo lá, ele está ali representando o que viria futuramente, que é Cristo. Então, ele fala do átrio, do santo e do santo dos santos. 3. Aí tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3. Ele fala desses 3, que seria quando Cristo viesse, nós teríamos corpo, alma e espírito. Então, são esses 3 também. Então, ele está falando, remetendo a Cristo, né, que foi o primeiro que estava com a carne, com a alma e com o seu espírito ativo. Ele foi o primeiro. E daí em diante, todos nós temos o direito de ter isso, Sim. ter esse acesso. Aqui, quando a gente fala do homem que aceitou Jesus,
a área externa, o átrio, ele representa como o nosso corpo. O santo representa a nossa alma. E o santo dos santos, o nosso espírito. Vemos que cada um do tabernáculo ele era dividido por um véu que na etimologia ele vem falando do véu das velas, né? Dos véus que não deixavam você acessar ou você enxergar. Então ele era dividido para que o povo não entrasse. Não podia, tá? Nesta época era impedido que eles entrassem. Eles não poderiam passar, porque se eles passassem eles morriam. Somente o sacerdote poderia acessar esses locais. Então, em Cristo, então o véu ele tinha a função de dividir, de limitar. Só que em Cristo, para o novo homem, para a nova criatura, aquele que conheceu a Cristo, que acessou, esses véus, você tem acesso a tudo, ao santo, ao santíssimo, você tem acesso a todos esses locais. Só que como a gente vive uma vida inteira não conhecendo o santo, nem o santo dos santos, a gente simplesmente acha que eu não posso acessar. Sim. Mas não, quando a gente aceita Cristo, quando ele vem habitar em nós, é tirado todos esses véus. Só que nós, naturalmente, não tiramos. A gente não pega ele, não tira, a gente não remove esses véus. Sim. E esses véus não deixam com que a gente enxergue o que Deus tem pra gente. Sim. Os véus, hoje, para um cristão, os véus só servem para te atrapalhar. Ele não deixa com que você acesse. Ele não deixa. Então você pode estar no átrio enxergando o que está dentro do Santo dos Santos, porque não tem véu. Agora, se tiver véu, você não tem como enxergar. Que é como a gente enxergar o propósito de Deus. Né? Conheci o irmão, logo que ele se batizou, veio para ele uma promessa do Senhor, que ele um dia seria um pastor. Ele, como assim, eu pastor? Não consegue enxergar o que Deus tem. Não consegue imaginar, acessar aquilo. Mas é isso que Deus tem. Para isso nós precisamos remover. A gente precisa passar por um processo de transformação, que os véus estão aqui. São a nossa mente é um véu muito grande que ela impede. A gente cria barreiras na nossa mente e a gente não consegue imaginar ou acessar, mas está lá. O problema é nossa mente. A gente tem que passar por uma transformação. Vou te dar um exemplo. A gente não consegue enxergar muitas coisas que estão na nossa frente, tá? Teve um irmão que ele trabalhava numa empresa, ele dava o seu máximo. Ele fazia tudo. E vestia a camisa mesmo. E ainda assim, chegou um belo dia, ele foi chamado no RH, e estava lá a carta de dispensa. E a dispensação veio por quê? Incompetência. Porque simplesmente ele não conseguiu atingir a meta esperada pela empresa. E nisso ele ficou mal, blasfemou e tudo mais. Mas tranquilo, passou uns dias, recebeu todo o dinheiro da indenização, tudo que era devido pela empresa, ele recebeu. Passaram-se um tempo, ele encontrou um amigo dessa empresa. E aí, rapaz, como é que tá lá? Ih, tá ruim, viu? Depois que você saiu, a coisa só desandou, só piorou. Tá vendo? O problema não era eu, o problema é os outros. Tá bom, beleza? A gente ainda fica nessa de ficar reclamando, de ficar achando justificativa. Passou mais um tempo, ele voltou a encontrar uma outra pessoa. E aí, como é que foi lá? Como é que tá lá? Fiquei sabendo que tá mal. Não tá mal não. Já quebrou. Ninguém recebeu nada. A empresa quebrou. Nossa, sério? Quem que saiu depois de mim lá? Ah, então, depois que saiu de você, saiu o rapaz lá, mas também não recebeu. Aquele cara foi o último que saiu e conseguiu receber toda a indenização dele. E nesse momento ele falou, nossa, olha o que Deus fez comigo, eu ia perder tanto dinheiro, eu ia estar aí desesperado e eu estou aqui bem porque eu tive essa rescisão.
Então, muitas vezes a gente entra nessas vibes, a gente não consegue entender, enxergar o que está na nossa frente, porque a gente não tira o véu, a gente deixa o véu lá. A gente tem que passar pelos processos falando, Senhor, qual que é a tua vontade? O que que o Senhor quer? Isso é tirar o véu. Senhor, qual que é o teu propósito? Não é possível. O Espírito Santo habita na gente, ele nos leva ao deserto. Cristo foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. A palavra diz, e Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E aí, a gente é levado, a gente vai ser levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E qual que é o propósito disso? A gente não pode ficar nessa, eu não sei qual que é o propósito disso e não entender. Não, tem que saber qual que é o propósito. O Espírito Santo habita em você, irmão. Pergunta, ora. Se você participa de uma igreja, pergunta ao seu pastor qual que é o propósito, ele te ajuda. Este é o papel dele. E você que não tem igreja, vem falar com a gente. E a gente vai fazer um trabalho com você, a gente vai trabalhar, vai te ensinar a ouvir, você ouvir o Espírito Santo. Amém. Assim como eu ouço, minha esposa ouve, meu discipulador ouve, meu pastor ouve. Sim. Você vai aprender. Tem que ter esse apoio espiritual, né? Sim. Você Porque... tem esse apoio, tem pessoas que já têm uma igreja Sim. e tem o seu pastor é um apoio espiritual. Sim. E aquele que não tem igreja, vem falar conosco. Nós somos apoios espirituais. Amém. Sim. Este é o nosso papel, esse é o verdadeiro trabalho que Porque nós hoje em temos. dia tem muitas pessoas que vão às igrejas somente para buscar as bênçãos. Buscar Sim. aquilo que a gente acha que é melhor para a gente, Sim. mas a gente não pergunta assim, será que isso que eu acho que é melhor para mim é a vontade de Deus? Entende? Então, por isso que é bom a gente estar tendo um apoio da igreja, né, em si. Esse é o trabalho da Sim, igreja, né? sim. Você vai à igreja, conversa com o pastor, olha, pastor, está passando isso na minha casa. Porque, gente, o Cristo veio para isso, para ser manifestado nas nossas vidas, né? A gente já não pode mais andarmos sozinhos por nossas próprias pernas, né? Não. O Senhor sabe de todas as coisas, então nós Sim. devemos, sim, estarmos sempre abertos para receber o Senhor em nosso coração. Sim. Amém? Então é muito importante ter esse apoio espiritual que a gente fala de ou pastor, ou um discipulador, Sim. seja quem for. Sim. Tem que ter. Não dá para ir somente lá na igreja, orar, ouvir a palavra e você achar que você entendeu, aí voltar para casa, chegar em casa, o problema tá lá. Oi, chegou? Tô aqui. Tava te aguardando. E continuar Demorou. a vida assim. Eu conheço muitas pessoas que agem dessa forma, né, amor? Sim, sim, sim. Então, é muito bom, né, ter esse Sim. apoio. No começo, vai ser assim. Você vai chegar em casa, o problema vai estar te esperando. Sim. Só que, com o tempo, esse problema não vai mais existir. Vai ter outros, fica tranquilo. Deus vai te colocar em outros. Só que a diferença entre um processo que eu entro porque eu errei, porque eu não sei, é que eu me arrebento inteiro e não me leva a lugar nenhum. Sim. E quando Deus te leva ao deserto, Ele leva por um propósito. Ele está levando você para que algo mude dentro de você, para que você possa acessar o propósito dele. Sim. A gente, muitas vezes as pessoas entendem que bênção de Deus é bênção material, é um carro novo, É uma uma casa, casa, um emprego. é um emprego. Não. Isso é um acréscimo. É um acréscimo do Senhor. A maior bênção é ter Cristo dentro de você, Sim. te mostrando todas as coisas, te dizendo onde você vai ter que ir, Sim. o que você vai ter que fazer, porque você naturalmente consegue uma casa, mas Cristo, ele tá aí para te dar muito além disso. Sim. Ele tá para fazer você salvar vidas, salvar famílias, para que você dê casas de presente, para que você dê carros de presente. Ter uma casa não é nada, é só um acréscimo, irmão. Sim. É assim que Deus trabalha. E tudo isso vai no propósito dele. E a gente acessa esse propósito da onde? No Santo dos Santos. Amém. Só que se a gente te deixar o véu lá, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue alcançar. Não consegue. Olha, a gente precisa entender o seguinte. Em Romanos 8, 28, lê para mim, amor, por favor. Tá. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Irmão, todas as coisas cooperam Sim. para o bem.
Todas. Todas. O cara perdeu o emprego. A palavra diz que todas as coisas cooperam para mim. Se você não está entendendo o que está acontecendo ali naquele momento, te entendo. Eu estive aí. Sim. Eu também não entendia. Sim. Mas isso não quer dizer que não coopere. Aliás, a palavra me diz ao contrário. Ela fala que todas as coisas, ó, Romanos 8, 28, de novo, vou ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, não tem jeito. Tudo que acontece na vida daquele que aceitou a Cristo, que ama a Deus, é isso. Coopera para o bem. Sim. E às vezes a gente passa processos difíceis, a gente aceita Cristo, as pessoas, os amigos largarem a gente, não quererem mais contato. Às vezes é Deus tirando, irmão. É Deus afastando quem ele só te levaria pro inferno. Não vai te abençoar, não vai te levar ao propósito de Deus. Sim. E aí a gente fica todo magoado. E é o primeiro véu, a gente não consegue acessar o que tá. A nossa alma fica toda triste, a gente não consegue enxergar ali. Sim. E é Deus amoldando, né? As coisas, né? Sim. Ajustando. Às vezes precisa ser feito alguns ajustes, a gente não entende. Né? Às vezes o Senhor tem que vir para fazer uma limpeza na casa, né? Sim, sim. Retirar várias coisas, né? Sim. Que não agradam a Ele, que vai de encontro à vontade dEle. Então, Ele precisa fazer isso. E aí, às vezes, a gente não entende, né? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O que é Amém. Importante é a gente confiar nele. Amém. E persistir, permanecer. Sim, permanecer. Né? Então, quando a gente é criança, um outro exemplo é quando a gente é criança, muitas vezes nos são impostas maldições. Às vezes por familiares, às vezes de pessoas da rua, mas elas impõem maldições e a gente nem sabe que aquilo vira uma maldição. Eu vou dar um exemplo. Você pensa que dinheiro nasce em árvore? Meu Deus, não pode fazer isso, não? Deus não é Deus, não? Né? Mas não, você quer isso como algo natural, né? Não posso, eu tenho que segurar dinheiro. O que não é mal, é bom. Mas o problema é quando vem um espírito de pobreza sobre a pessoa. Que daí entra, e pode entrar por aí. Você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo, você é inútil, você não tem capacidade. Isso muitas vezes gera trauma nas pessoas. Sim. Isso lá pequenininho, né? A gente pequenininho mesmo. Sim. A gente imagina que não é capaz de fazer nada, né? Porque de tanto a pessoa ficar falando aquilo, aí aquilo fica dentro, né? Fica, como que eu posso dizer? Pode gerar um trauma, né? Gera um trauma se Cristo não intervir, isso vai para o resto da vida, né? Pode chegar lá aos 70, 80 anos, você com essa mentalidade de que você não pode, de que você não consegue, né? E o Senhor já veio para nos libertar de tudo isso aí, né? Porque Ele é soberano, né? Sim. Ele é soberano e a gente tem que lutar contra essas coisas, esses tipos de véus que nos impedem até de conhecer melhor o Senhor. Amém? Então a gente precisa entender que esses processos, eles não deixam. Aliás, não é o processo. O véu não deixa que, quando nós estamos no processo, que a gente consiga enxergar qual que é a vontade de Deus. Porque as coisas não saem do jeito que a gente gosta. Então, por conta disso, de não sair dessa forma como a gente quer, a gente fica magoado, a gente fica chateado. E isso não deixa a gente avançar. O primeiro véu que a gente não consegue, que a gente tem que tirar para acessar, ele é onde o Senhor vem nos confrontar para mudar as coisas que estão na nossa carne, que nos dominam. Como, por exemplo, fumar, beber, pessoas, ter relação sexual com várias pessoas, né? Vários parceiros, parceiras. As coisas da carne. Sim. Esse é o básico, né? Então é a primeira coisa que Deus vem tirar para tirar as coisas dele, para que você não pegue mais maldições, né? Num segundo nível, Deus vem estabelecer os propósitos dele sobre nossa vida. Esse é o nível onde tem que sair os nossos eus. Tá? O que é isto? Eu não gosto, eu não quero, eu penso. Tudo que vem do eu, vem da nossa alma. Tá?
Nossa fala tem que mudar. Eu vou ver o que Deus quer. Deus tem um propósito nisso. Eu não faço ideia qual seja, mas não é possível. Eu sou filho dele. Isso aconteceu, ele vai usar de alguma coisa, ele vai me abençoar de alguma coisa. Porque em Cristo é só bênção. Sim. É uma bênção de uma mudança, é uma bênção de uma mudança de mentalidade. A gente precisa passar por processos para que esses processos não levem a mudar. Não Sim. tem jeito. Precisamos desse processo. Agora, nesse processo, a gente tem que entender que ele vai nos beneficiar em algo. E temos que perguntar para Deus, qual é o propósito disso? E aí, onde sai o nosso eu? É lógico que a gente não gosta. É óbvio, porque é ruim. É, Mas, o que prevalece? O meu eu ou a vontade de Deus? sim. Aí eu tenho que perguntar, qual que é o teu propósito? Sim. Amém? E muitas vezes isso acontece porque desde pequenininho a gente aprende a tomar as nossas próprias decisões, né? Vai sair para trabalhar, a gente escolhe. Vou dar um exemplo simples. Ah, eu quero essa roupa, vou vestir essa roupa, vou comer tal coisa. A gente aprende assim tomar as decisões, né? Desde pequenininho, né? E aí quando Cristo vem, né? O Espírito Santo vem habitar dentro da gente. Ele mesmo nos alerta de várias coisas. Até uma decisão simples que a gente vai tomar, Sim. a gente precisa estar perguntando para Deus, porque é um treinamento, sabe? Sim. Para a gente discernir a voz do Senhor na nossa vida, né? Igual eu falei, todas as coisas foram feitas para Ele, e por meio dele. Então Amém. tem que ser todas as coisas. Eu falo isso porque comigo foi assim. Lá no começo, tudo eu perguntava para o Senhor: Senhor, é isso? Senhor, é aquilo? E foi um treinamento para mim, para eu estar ouvindo a voz do Espírito Santo, entende? Então isso é muito importante. Amém? Amém. Os processos que Cristo nos coloca, o deserto, ele vem para nos trazer uma intimidade. Eles têm um propósito. Eles vêm para que nós consigamos acessar o que está no Santo dos Santos, que é o propósito de Deus sobre nossas vidas. Que irmão, entenda o seguinte: você não está só em Cristo. Deus tem um propósito. E esquece, tem um propósito. Você não quer, aí é outra coisa. Mas ele tem um propósito. Agora, se você vai querer saber qual é esse propósito ou não, você tem que remover esses véus. Você tem que tirar eles. Porque quando você tira eles, você consegue enxergar o que está por trás do processo. O que está, por que roubaram um carro teu? Porque roubaram uma moto sua. Tem algo por trás disso. Mas se você não consegue enxergar o que está por trás, a gente só consegue se apegar ao natural. Porque, naturalmente, roubar um carro... Já me roubaram um carro e já me roubaram uma moto. Foi ruim pra caramba. Eu já perdi os dois. Então, é muito ruim. Mas o que está por trás disso? Sim. Esse é o grande propósito. Temos que saber o que está por trás disso. Sim. Amém? Então a gente tem que deixar, não podemos deixar que os véus tampem para que a gente não alcance, não veja as nossas bênçãos espirituais, tá? Em Efésios 1:3 fala: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, no verbo do passado, abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A gente já foi abençoado no passado. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sim. Só por meio dele a gente consegue acessar. Esse versículo que ele falou está em Efésios 1, versículo 3, irmão. É legal porque tá deixando bem claro. Ele já nos abençoou. Então, a gente só precisa acessar essas bênçãos espirituais que o Senhor tem guardado para nós. Amém. Amém? Amém. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai entender qual é o propósito de nós sermos levados ao deserto. Para que
o Espírito Santo nos entregue algo. Que geralmente ele te leva ao deserto, depois ele te entrega algo. Você tem que passar pelo processo, porque o deserto é uma preparação. Você é preparado para receber algo. Então, é como uma escola. Uma criança gosta de estudar? Não. Mas chega no final do ano, ela passou de ano, ela recebe, então aquele ano ela já foi, ela vai pro próximo. Mas quando ela termina de estudar, um médico estudou pra caramba, mas depois ele recebe por isso. E aí pegar um bom salário é muito interessante. Agora você tem que ter todo o processo, que não é tão interessante, não é tão gostoso. Sim. Então, a gente tem algumas formas para retirar os véus. Primeiro, nós temos que crer, acreditar, ter fé no que Deus diz, né? Amém. E ter fé no que Deus diz, tá, Deus gente? diz. Não é no que eu penso ser bom, não, tá? Que daí não adianta muito. Né? O primeiro passo é acreditar. Você acreditar em algo. Não no eu quero isso, eu gostaria. Não é isso, tá? É acreditar, é ter fé sobre algo que Deus diz. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sim. Irmão, quantas vezes Deus já fez uma promessa? Eu já vi isso acontecendo na minha vida. Eu já vi isso acontecendo na vida de muitas pessoas. Deus faz uma promessa e aí a gente não tem fé. E nada acontece. Não vai acontecer. Sim. Se você não tiver fé, não vai acontecer. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sim. Não temos como acessar. Então, Deus prometeu, cobre. Não, eu não aceito. Deus prometeu, eu vou receber. E se empenhe, vá, trabalhe, faça. Sim. Porque em cima disso, você vai receber. Sim. Amém? Amém? Uma outra forma, se movimentar, ter ação, atitude, tá? Em Tiago 2:14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Não adianta falar eu tenho fé lá da boca para fora. Sim. A fé tem atitude. Deus te prometeu algo. Você fala, é isso que eu quero. Por exemplo, Deus te prometeu um emprego. Você não vai ficar deitado no sofá esperando. Deus pode mandar alguém? Lógico que pode. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Mas, no geral, ele está dizendo, eu sou contigo. Vai, caminha. Abraão, saia da tua terra e da tua parentela, a local que eu te direi. Ou seja, ele teve que sair, largar tudo, vender tudo. Ele tinha quase 90 anos, o cara tinha uma vida inteira. Pronta, estava esperando a morte. Aí Deus fala, larga tudo. Sai. Para local que eu vou te mostrar. Tá bom, onde quer? Não, sai daí, depois eu te mostro. Isso é fé. Sim. Então, nós temos que ter fé, mas se movimentar. Não adianta ter fé e não se movimentar, porque isso não é fé. A fé é feita de movimento. Se movimentem no que Deus te fala. Deus te prometeu algo? Amém. Caminhe, se movimente, se prepare. Deus prometeu uma empresa para você? Amém. Do que vai ser? Como vai ser? Onde vai ser? Como? Mas eu não tenho dinheiro. Não. Fé sem dinheiro, irmão. É ir caminhando. Eu não sei fazer. Eu imaginava que não. Porque se Deus promete é porque pra gente é impossível. Sim. Se Ele promete é porque a gente não consegue acessar. Sim. Então caminhem, tá bem? Uma outra forma. Desfrutar do fruto. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte. Você vai lá e planta uma figueira. A figueira, ela vai demorar muito tempo para dar fruto. Ela não vai dar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Ela demora muito tempo. E aí, a hora que começar a dar fruto, depois de esperar tanto tempo, você tem que desfrutar e falar, Pai, obrigado. Então, é um processo. Você primeiro tem que acreditar, depois você tem que se movimentar, depois você tem que desfrutar e agradecer e falar para todo mundo o que você passou. Sim. Porque isso é um testemunho para outras pessoas. Isso tudo faz com que os véus caiam e você consiga enxergar. Porque na próxima vez que vier outro processo, você vai, tranquilo, eu já sei como é que é. Tinha um irmão que estava
Estava trabalhando, não conseguia dinheiro, ele trabalhava sozinho, na rua, vendendo as coisas, e direto acabava as coisas em casa. Até que chegou uma hora, e todo mês, toda vez que acabava, Deus ia lá e supria, saía alguma coisa, entrava um dinheiro, alguém fazia uma doação. Até que chegou uma hora que ele falou, tá acabando? Ah, tranquilo, tá acabando, mas não tem muito erro não, daqui a pouco Deus provê. Isso é fé. Você precisa passar por isso. Aí chega no momento e fala, tranquilo, Deus já fez. Como vai ser? Não faço ideia, eu vou comer amanhã, fica tranquilo. Isso é fé. Romanos 12:2 diz, lê pra mim, por favor. E não é Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda, a gente tem que renovar. Quando a gente renova a nossa mente, esses véus caem. Porque daí a gente não começa mais a enxergar como a gente enxergava antes. A gente começa a ver com olhos espirituais, enxergando, confiando no propósito, confiando na palavra, confiando no que Deus prometeu, confiando no que Ele disse, se movimentando em cima do que Ele disse. Eu vou te arrumar um emprego na área de gerência. Aí você fala, nunca fui gerente. Beleza, se prepara, porque Ele está te preparando. Ele está falando, é isso que eu tenho para você, se prepara, esteja pronto. Ah, você vai ser um administrador de empresa, mas eu não tenho curso superior. Faça o curso superior. Se prepare, isso é fé, é se movimentar. Mas se a gente não passar pela renovação da mente, a gente não consegue acessar. E a gente nem consegue ver que é boa, que é agradável e que é perfeita. Porque a vontade é de Deus, não é a nossa. Ele não fala da nossa vontade. Sim. Ele não fala do que eu quero ou deixo querer. Isso é um véu importantíssimo para a gente tirar das nossas mentes. Sim, né? sim. Amém? Uma outra forma, permanecer. Permanecer e nunca esquecer das experiências que teve com Deus. Porque em Efésios 5, 15 e 16 diz: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Vamos ter dias maus. Sim. Tem processos que Deus nos leva ao deserto. Mas tem dia que é mal mesmo. É assim. Sim. É porque tem muitas pessoas que, assim, quando conseguem conquistar aquilo que elas querem, até indo em igreja, né? Aí, quando recebe aquilo que o Senhor entregou, elas voltam para o seu cotidiano e esquecem de Deus. Elas não permanecem, que é essa outra forma de retirar o véu. Mas não, a gente tem que permanecer no Senhor, né? Para que a gente consiga atingir mais bênçãos, né? Atingir mais a vontade dele sobre nossas vidas. O propósito mesmo. Né? Porque quando... Aí, às vezes, acontece alguma coisa, nos chateiam. E aí a gente se desvia, né? Sim. Sai do caminho de Deus porque ficou chateado, ficou triste, se irou e, tipo, não dá certo. Mas não, tem que permanecer, né? Sim. A palavra diz em João 15, eu não lembro com certeza quantas são, mas são mais de 10 vezes. 11 vezes. 11 vezes. A palavra permanecer tem nesse capítulo de João 15. Em João 15 fala mais de 10, 11 vezes. 11 vezes. Permaneça. Se ele falou tanta vez, permaneça. Porque não é fácil. Porque não é fácil, não. É duro mesmo. É duro. Mas Abraão permaneceu e ele conheceu a terra que emana leite e mel. E toda a sua descendência foi abençoada. Para se ter noção, Cristo vem de Abraão. Ele é o descendente de Deus. Ele é o descendente de Abraão. Sim. Aí se ele colocasse o véu, né? Tipo assim, Deus falou, sai da sua terra e sua parentela, né? Se ele falasse, mas tá bom, eu vou sair. Mas para onde eu vou? Se ele fica preso nisso? Nisso,
Jesus Cristo, né? Como, né? Lá na frente não ia Sim, acontecer, sim. ia atrapalhar o propósito do Senhor Sim. por conta de uma decisão, né? E aí ele resolveu acreditar. Vou sair, vou obedecer aquilo o que o Senhor está me dizendo. Sai. Ele saiu. Depois o Senhor mostrou o caminho para ele, né? Amém. Confie, irmão. Tenha Confia. fé. Deus é perfeito no que Ele faz. Muitas vezes a gente passa por processos duros, difíceis. Nós perdemos entes queridos. Isso é pesado, isso é duro. Mas Deus continua no controle. Ele não perdeu o controle. Não é que Deus foi no banho e falou, ai, rapaz, não! Ele está no controle. Amém? Sim, E principalmente... a palavra... Pode falar. Não, eu tô falando, principalmente nessa época de pandemia, né? Sim. A sim, gente sim. fica um pouco apreensivo, assim, né? Tem pessoas, assim, sem saber como que vai ser o amanhã, né? E quando nós temos Cristo, né? Ele, o Espírito Santo nos revela todas as coisas. A palavra diz Amém. isso. Ele nos revela todas as coisas, né? Amém. E aí a gente tem condição de experimentar a paz que excede todo o entendimento, Amém. né? Amém. Então a gente tem que confiar, irmão. Não tem outro jeito. Tem que confiar porque Deus é conosco. Sim, sempre, sim, sempre. sim. Nós somos filhos. O pai cuida do filho. Não Sim. existe pai melhor que Deus, Não tem. né? Ele é bom. A palavra ainda diz, se vocês que são maus sabem dar bons presentes, Sim. imagine eu que sou perfeito. Sim. Os presentes deles são maravilhosos. Amém. Glória a Deus. Irmão, se alguém precisar de uma oração, alguma coisa, falem no grupo, tá bem? Nós estamos disponível, tá bem? A orar por Se alguém tem algum vocês. pedido de oração, pode comentar, colocar nos comentários lá, que nós vamos pegar a sua causa, nós vamos Se orar. preferir chamar no particular, também pode Sim. chamar a gente está disponível. Sim. Deixar o contato. Quem já tem nosso contato pode chamar diretamente. Sim. Marcar uma casa-igreja. Tem pessoas já pedindo, fase. né, pra gente estar, sim, depois que acabar essa pandemia, Sim. a gente vai estar marcando já com algumas pessoas para estar indo fazer uma visita, porque esse é o nosso papel, é levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Amém. É manifestar Cristo nos lares, nas casas. Amém. Porque Amém. é lá que está o problema. Amém. Não é lá no templo, na igreja, nas quatro paredes. Não, irmão. É dentro aí, ó, da sua casa que Amém. existe o problema. Amém. Entende? E o Senhor veio para eliminar essas coisas. E Amém. são coisas que ninguém quer para a vida de ninguém. Então, ele está aí para resolver essas coisas. É manifestar o amor dele, a paz, a alegria, tudo, né? Amém. Amém? Então, quem tiver algum pedido, pode colocar assim nos comentários. Né? Amém. Amém. Vamos ver quem está aí. Bem, vamos... A Meire. Oi, Meire. Boa noite, tudo Meire, bom? tudo bom? Cabeça deve estar com você. Fala pra ele que eu tô com saudade. bom, Faz Lilo? tempo que eu não vejo ele. Um beijo no William, no Gustavo, né? Auriete, tudo bom com você? Oi, irmã, tudo bom? Saudades, irmã. A Marlene de Oliveira também passou por aqui. Eu não sei se ela ainda está conectada. Marlene, boa Obrigado, noite. Marlene, por Deus participar. abençoe. Deus abençoe. Bem, é isso então. Irmãos, se tiverem pedido, volto a falar. Podem nos chamar no particular, podem mandar pelo Messenger, ou Sim. quem quiser falar via WhatsApp também. E compartilhem um link, irmão. Compartilhem o link para que essa palavra acesse outras pessoas. Sim, às É de vezes, extrema agora importância. a pessoa não pode estar ao vivo, mas Deus te lembra aí no seu coração de alguém que, se ouvir essa palavra, vai, né, acontecer algo incrível. Então, compartilhe, porque é muito importante. Hoje não pode estar vendo, tudo bem, mas amanhã, Sim. ou depois, vai estar o link depois no YouTube, a Sim. gente vai colocar, e aí pode estar acessando depois essa palavra. Amém. Amém? Bem, vamos orar para finalizar. Amém. Amém. Amém, Senhor, Pai. Pai, te amamos, papai. Obrigada, Jesus. Agradecemos a Ti, Pai. Peço. Pai, e declaro sobre todas as pessoas, Pai, que Sim, viram, Jesus. Pai, que essa palavra, Pai, venha a causar uma mudança, Pai. Amém, Declaro Senhor. uma semana, Pai,
que essa palavra se faça viva na vida Amém, dessas Senhor. pessoas, Pai. Declaramos, Para que Pai. elas venham a viver, Pai. Que essa palavra se manifeste sobre elas, Em nome Pai. de Jesus, Declaro sobre Pai. aqueles que ainda não viram, mas Sim. que eles vão ser abençoados. Amém, Pois Pai. eles já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais Sim, nas Senhor. regiões celestiais em Cristo Jesus, Pai. Glória Como diz a a sua Deus. palavra. Papai, te agradecemos, Pai, te bendizemos, Pai, em nome poderoso de Amém, Jesus. Senhor. Amém. Amém, Irmãos, Jesus. quero falar para vocês que sexta-feira agora nós teremos uma palavra, tá? Vai ser com o irmão Fernando, né, pastor? Isso. O irmão Fernando vai dar uma palavra divina às 20 horas, Isso. tá bem? Às 20 horas. E no domingo nós temos também a reunião. nossa reunião, que vai ser também pelo Face. É, Quem assistiu domingo passado, o pastor falou sobre a Arca de Noé, né, pastor? E agora vai vir a segunda parte. Então, Sim, vai ser se a continuação. preparem, tá? Vai ser às 10h30 da manhã. Senhor, eu Amém. tenho certeza que o Senhor falar fortemente ao coração de todos vocês. Amém? Amém? Obrigado, irmãos. Tenham uma ótima Deus noite. abençoe. Tchau, tchau. Boa noite. Deus abençoe.